Fala aí, galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, derrota sem explicação do Cruzeiro. E a equipe do Linha de Passe do ESPN com Paulo Calçade, Mário Marra e companhia vão comentar aí sobre esse jogo do Cruzeiro e falaram também sobre a arbitragem aí, que influenciou bastante aí no resultado. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. Paulo Calçade por aqui, Breiner Pires, Celso Zelt, Mário Marra, para a gente falar bastante de mais uma rodada. Tudo bem, Calçade? Olá. Boa noite. Boa noite. É surpreendente a vitória do Santos, né? Porque o Santos está numa condição mais difícil contra uma equipe que luta para ser campeã brasileira. O objetivo do Cruzeiro é esse, lutar pelo título, e entrou em campo para ganhar do Santos. O primeiro tempo foi totalmente favorável ao Cruzeiro. Demorou muito para o Santos chutar a primeira vez ao gol, até pela escalação. Ela podia fazer sentido no papel, mas aí na prática não rolou. Que era um Santos com o Neymar um pouco mais adiantado, com o Rollheiser, com o Guilherme, com o Barreal, dois volantes, mas o Cruzeiro conseguiu, sim, ele obrigou quem tinha condição de jogar a só marcar, né? E o Neymar não tinha uma referência. Na segunda etapa, quando o Kleber Xavier muda, dá uma referência para o Neymar, passa Tetiquinho, Guilherme voltou muito bem no Santos. O Santos, aí ele altera completamente o panorama do jogo. Você olha isso pelos números, pelas oportunidades, por ficar mais agressivo e conseguir levar o Cruzeiro a uma condição que o Cruzeiro não tinha na primeira etapa, que era de muito perigo. O primeiro tempo foi 0. E o Neymar perdeu, sim, uma grande oportunidade no primeiro tempo de frente para o gol. Então, assim, as mudanças do Kleber no segundo tempo fizeram todo sentido para a reação santista. Tem a arbitragem também, que a gente vai discutir. Questões relativas ao VAR, eu discordo, acho que não era um jogo para 2-2, foi retirado um gol do Cruzeiro, mas a vitória é surpreendente, porque é o seguinte, se o Kleber Xavier estava na dependência de ficar ou não por este jogo, já era um confronto desleal, porque você está contra uma equipe que é muito melhor do que o Santos. Bom, e ele foi lá e conseguiu a vitória. Agora, se alguém tinha essa intenção, Bruno, já para a próxima. Lembrando que 2 jogos ainda acontecem nessa rodada do Campeonato Brasileiro, partida entre Grêmio e Sport, e nesta segunda-feira o Juventude recebe o Corinthians. A gente vai ver, já estamos vendo aí os melhores momentos, e os primeiros 30 minutos, pelo menos aí do Cruzeiro, não é, Mário Marra? Foram, assim, absurdos, e a vitória santista muito graças também ao Brazão. Que goleiro, hein, Mário Marra? Tá jogando uma temporada... Olha lá, essa defesa é um espetáculo. E a gente ficava até procurando a bola, vendo. Mas será que não entrou, né? E a torcida em campo também. E o Brazão consegue fazer uma grande defesa, como faz um grande campeonato. Bruno, prazer estar com você, com os companheiros, com o Fã de Esporte. Boa noite a todos e feliz Dia dos Pais. O Calçade falou tudo, né? O primeiro tempo era para um placar maior para o Cruzeiro. Era para um 3-0, algo assim. Só que esse é o tal do futebol, né? No segundo tempo o jogo foi mudando e o que a gente viu no primeiro tempo foi uma superioridade em quase todos os quesitos. Pode inventar um quesito aí que acho que o Cruzeiro também foi superior. Fisicamente, tecnicamente, taticamente, postura, emocionalmente. O Cruzeiro foi muito melhor no primeiro tempo. Só que esse é o futebol, né? As mexidas do Santos no segundo tempo mudaram a cara da partida. O Cruzeiro se viu com mais dificuldade. O jogo em algum momento ficou também muito aberto, meio lá e cá, mas no primeiro tempo ele não foi assim. O jogo foi aberto para o Cruzeiro e contra o Santos. Esse é o lance, né? Do Neymar. Dificilmente a gente vê igual, né? É uma rara chance do Santos no primeiro tempo que o Neymar desperdiçou. Agora, talvez tenha então apresentado esse resultado um grande vencedor do domingo, o Palmeiras. A gente vai falar depois, mas o Palmeiras agora fica mais perto do Cruzeiro. Porque agora a tabela tem o Flamengo na liderança da competição. Depois a gente põe na tela direitinho, né? Porque os times, eles têm, além da pontuação, um número de jogos diferentes. O Palmeiras é aquele da crise? É isso que está em crise, estão querendo, né? É isso aí que tá lutando pelo título. Tem jogos a menos. Até a metade do segundo tempo, não é que é até ontem, até a metade do segundo tempo de hoje era da crise, mas a gente vai ver já como também o Palmeiras conseguiu virar o jogo. Também tem questões de arbitragem pra gente falar. Quantos não queriam uma crise dessa, né, Mário Marra? Pois é. Pra administrar, né, Brilho? Mas é o Flamengo com 40 pontos, o Cruzeiro com 37, o Palmeiras então com 36 pontos. E curioso também, não é, professor, é que o Kleber Xavier faz algumas mudanças na equipe, as mesmas, com o mesmo sentido do que aconteceu no início da semana,
no jogo contra o Juventude, onde o Santos consegue vencer, mas ele foi muito criticado pela torcida também. É verdade. E tirar os jogadores de lado, dobrar laterais, né? É verdade, Bruno. Feliz Dia dos Pais para o pai vicário. Opa! E para todos os pais Obrigado, que estão professor. aqui nos assistindo, na mesa, e os que estão nos assistindo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu jamais pensei, depois daquele primeiro tempo, que eu ia estar aqui comentando uma vitória do Santos. Eu acho que o próprio torcedor santista também... Tudo aquilo que você pensou, você jogou fora, né, professor? Você sabe, Calçado, a gente como jornalista, não é de hoje que a gente faz isso, né? Não é de hoje. Não é de hoje que a gente... Aquela coluna que muda aos 45 do segundo tempo. amassava papel, aí já... E o Silvani, nosso editor, jogou fora de GC, que estava pronto. É isso. Mas Apaga, deleta. Assim é o futebol, né? E muitos dizem que cada jogo é uma história. Nesse caso, cada tempo foi uma história. Porque o primeiro tempo, mesmo a chance que o Santos tem no primeiro tempo, não foi criada pelo Santos, foi criada pelo Vidalba, que vira uma bola errada. Sim. O Guilherme, muito ativo na partida hoje, né? Muito ativo. Hoje teve muita gente no Santos decisiva, né? Cabageiro, Guilherme... O próprio Neymar era o único escape no primeiro tempo, mas na segunda etapa o jogo muda completamente. O Cruzeiro teve alguns problemas, eu acho que também cansou. O Cruzeiro vem de um jogo difícil no meio da semana, de Copa do Brasil, classificação difícil. O Cruzeiro tomou muito cartão amarelo. Verdade. Eu acho que o time ficou muito preocupado com isso. Mérito do Neymar também. Mas não pode se dar o luxo de parar como parou, né? Mesmo antes do gol da vitória do Santos... Algumas jogadas antes, e a gente já estava aqui assistindo, sentado aqui, eu comentava com o Marra que o Cruzeiro estava dando muito milho para o bode. Era muito espaço naquela defesa do Cruzeiro. O jogo não tinha acabado, né, gente? Então, por mais que o Santos tenha feito menos ofensivamente no jogo inteiro em relação ao Cruzeiro, acabou sendo uma vitória justa. Uma vitória de um time que soube resistir no primeiro tempo. Foi vitória para o Santos virar perdendo só de 1-0. Uhum. E na segunda etapa, os acertos do técnico, essa é uma coisa curiosa, né? Em tese, claro que o torcedor santista fica satisfeito em ter tantos jogadores na frente como tinha no começo desse jogo. Sim. Mas de que adianta se a bola não chegava neles? Se o Neymar era o único escape? Então, às vezes, é legal você dar um passo atrás para dar dois à frente. E até o curioso é que a insatisfação por parte da torcida santista era com a instabilidade na defesa. Normalmente é o contrário. O santista reclama que não tem o DNA. O Carille caiu por causa disso. Mas são os tais teóricos, né? Hoje calou-se a boca dos teóricos. E a minha também. Quando eu vi esse primeiro tempo hoje, eu tinha todo um discurso aqui preparado para o Cruzeiro e menos para o Santos. Um vencedor da semana, ou deste domingo, é o Kleber Xavier. O Santos vai a 21 pontos, Breiler. Ele já abre 4, então, em relação à zona do rebaixamento. É verdade que ele tem uma partida a mais que o Vasco, mas já são 4 pontos acima da zona do rebaixamento. Sem dúvida, Bruno, boa noite para você, para os companheiros. Feliz Dia dos Pais a todos. O Kleber Xavier ganhou pontos, não só pela vitória, que é importantíssima na luta do Santos contra o rebaixamento, né, para sair dessa situação desconfortável, mas também contra os haters, porque os torcedores que querem a queda do Kleber Xavier já tinham a cama prontinha para derrubá-lo com o argumento das substituições que ele fez. Porque ele mantém o Guilherme, que é um jogador que é contestado e às vezes até de forma desproporcional, voltou bem ao time, no primeiro tempo já estava sendo bem ativo, e ele mantém o Guilherme até o final. O Guilherme faz gol, dá assistência, e até no segundo gol, o domínio dele no começo da jogada é magistral, né? Alá Neymar. E além disso, ele coloca o Tiquinho, que é um jogador muito contestado também, mas fazia sentido, porque ele, como o Calçade falou, precisava dessa referência lá na frente para o Neymar e fazer com que o Neymar saísse mais para participar do jogo, participar da criação. Então, por mais que o jogador escolhido tenha ali os seus poréns, mas a função que ele executaria era necessária para o que o Santos pedia. Entre o Zé Rafael, um meia também com um pouco mais de articulação. Então, as mexidas fizeram com que o Santos melhorasse no jogo. Então, ele ganha crédito, né, a partir disso também, dessa leitura que teve, porque as pessoas iam usar de forma negativa para questioná-lo por um resultado que passava muito pela maneira como o Santos se comportou no primeiro tempo e não pelas alterações que ele faria no time. Mas eu vejo que houve ali
até de atitude do time também, uma mudança. A rotação do Santos melhorou no segundo tempo, merece a vitória. E do lado do Cruzeiro, é claro que o Cruzeiro vai lamentar muito essa derrota em casa, né? Mais uma, já tinha perdido para o Ceará, mas não tem como falar dessa derrota do Cruzeiro, na minha visão, sem falar da arbitragem. Na minha visão, o VAR intervencionista tirou pelo menos um ponto do Cruzeiro hoje em pleno Mineirão. Para mim é uma aberração marcar esse tipo de falta do Matheus Pereira no Zé Rafael. O Wilton Pereira Sampaio, no campo, mandou seguir, estava próximo da jogada. Viu a jogada. É um contato. Se tem um contato ali, é um contato de jogo. O Matheus Pereira. Contato tem, né? Não, mas... Num segundo momento tem um A pezinho. gente já está separando o lance. Vai buscando mas busca a bola, prof. É contato de jogo absolutamente o que natural. É contato e o que é falta, né? E que precisa ser respeitado o olhar do campo, Sim. o olhar do árbitro ali. E o Wilton Pereira Sampaio, que é um árbitro FIFA, não pode ceder à pressão de uma chamada do VAR. E hoje o VAR, na minha visão, prejudicou muito o Cruzeiro, porque era um gol de um 2-1 e de repente o Cruzeiro fica com empate e sofre 2-1. Então, para mim, não dá para falar do resultado. É claro que o Cruzeiro tem queda de desempenho no segundo tempo, mas a arbitragem hoje, especialmente o VAR, na minha visão, comprometeu o resultado. Hoje, incrível, né? Como o Cruzeiro tem caído de produção. Foi contra o Ceará a mesma coisa. E nem na vitória contra o CRB o Cruzeiro não jogou tão bem. Então o Cruzeiro tem caído de produção. Não sei se é o cansaço aí, tá com fadiga muscular, não sei, alguma coisa assim. O Cruzeiro precisa urgente de contratações. Se o Pedrinho não desembolsar, não adianta. A briga vai ser Libertadores mesmo, não tem jeito. A gente já tá a 3 pontos do Flamengo, que pode virar 6. A gente tá 1 ponto na frente do Palmeiras, mas pode virar 5, né? O Palmeiras pode ficar 5 pontos na nossa frente. Então tá complicado. A sorte é que a gente tem uma gordurinha do quarto colocado em diante, porque senão a gente estaria nessa meiuca aí também. Não pode acontecer o que aconteceu ano passado, né? Aquela queda incrível que teve no segundo turno e o Cruzeiro ainda ficando fora da Libertadores, mesmo com as vagas extras, né? Teve vagas extras aí, mesmo assim o Cruzeiro ainda não conseguiu. A gente vai ter aí uma semana aí pela frente, descansar. Espero que o Cruzeiro volte melhor no próximo jogo, porque a gente tá vendo o que tá acontecendo aí, né? A produção tá caindo muito. Torcer pra diretoria trazer alguém aí, competente, né? Jogue bola pra fazer o Cruzeiro subir novamente aí e brigar lá em cima de novo, porque tá difícil. Tá perdendo pros times lá embaixo, pô. Tá ganhando os times lá em cima e perdendo pros times lá de baixo. Aí fica difícil. Mas é isso, galera. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.